Quero refletir com vocês sobre o tema Vasos de Deus. Aqui em Atos capítulo 9, conta a história de Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, que converteu-se ao cristianismo. Saulo era um fariseu, fazia parte do Sinédrio, ele era um homem de uma capacidade intelectual tremenda, conhecia toda a cultura greco-romana, toda a filosofia greco-romana. Ele, como fariseu, conhecia tudo da Torá, da lei judaica. Ele sabia os detalhes da liturgia do judaísmo. O texto diz que ele era um perseguidor da igreja. E ele então pega cartas com o sumo sacerdote para ir até Damasco, nas sinagogas, para ver se encontrava homens e mulheres que seguiam a Jesus para levá-los presos a Jerusalém. Mas quando ele está aproximando de Damasco, o Senhor Jesus manifestou-se a Saulo como uma luz forte. Ele cai por terra e ele ouve uma voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues? E Saulo diz: Senhor, o que eu devo fazer? E ele, tomado pela mão, o Senhor mandou que ele fosse para Damasco e esperasse a direção dele. E o Senhor então manifestou-se numa visão a Ananias, para que Ananias fosse até a rua direita em Damasco, procurasse Judas e Saulo de Tarso e orasse por ele e impusesse as mãos sobre ele. Ananias resistiu e disse: Senhor, este homem tem causado problemas ao teu povo, este homem tem perseguido a tua igreja. E o Senhor Jesus disse: vai, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o evangelho aos gentios. Saulo converteu a Jesus Cristo e isso foi graça. Foi um vaso escolhido pelo Senhor. Vasos de Deus, em primeiro lugar, os vasos de Deus foram escolhidos por Deus. Foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu, e isso é graça. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi para que vades e deis fruto. Isso foi graça. Você é um vaso de Deus pela graça dele. Em segundo lugar, os vasos de Deus não resistem ao chamado de Deus. A Bíblia diz em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Você que está me assistindo, o Senhor tem usado várias formas para te chamar, para te fazer vaso dele, mas você tem resistido ao chamado de Deus. Quem pode resistir ao chamado de Deus? Tem uma frase que comumente usamos nas nossas comunidades: quem não vem por amor, vem pela dor. Tem muitos que tentam resistir ao chamado de Deus, mas Deus permite algumas situações, perdas, desemprego, até mesmo morte, para poder trazer os seus vasos. Talvez você tenha resistido ao chamado de Deus. Não resista ao chamado de Deus. Saulo resistiu ao chamado de Deus e ele mesmo declara que ele ouviu a voz do Senhor dizendo: até quando recalcitrarás contra os aguilhões de Deus? O aguilhão era uma vara pontiaguda que era usado por um boiadeiro para poder domar um boi selvagem. E o Senhor estava dizendo: até quando, Saulo, tu serás desobediente? Até quando resistirás ao meu poder? Até quando tu continuarás a me perseguir, a perseguir a minha igreja? Talvez Deus está me usando para dizer para você: até quando você vai resistir? Até quando você vai ficar nesse seu gueto de preconceitos? Até quando você vai ficar aí com o teu coração empedernido? Você é um vaso escolhido por Deus. Se quebrante, se curve diante do Cristo da cruz, se curve diante daquele que morreu por mim e por você, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vasos de Deus. Em terceiro lugar, os vasos de Deus são moldados por Deus. Deus mandou o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 18, ir até a casa do oleiro. E ali o Jeremias começou a ver aquele oleiro trabalhando com o vaso. E aquele oleiro trabalhando com o vaso quebrava, ele pegava e fazia de novo. E Deus disse:
Assim também, Jeremias, eu irei fazer com a casa de Israel. Queridos, quando Deus quer trabalhar conosco como vasos dele, Deus utiliza as circunstâncias, as provações, as tribulações, os problemas da vida para nos moldar, para forjar em nós o caráter dele. Talvez você está passando por lutas, por problemas, por tribulações, e talvez você tenha murmurado, tenha reclamado. E é Deus que está usando toda esta situação para moldar você, porque você é um vaso dele, porque ele quer te usar, porque ele quer te encher do Espírito Santo, porque ele quer te encher do azeite que é o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Então você é um vaso de Deus. Assim como o Senhor moldou Saulo de Tarso e o transformou num grande apóstolo, num homem cheio do Espírito dele, Deus também está nos moldando, porque nós somos vasos nas mãos dele. Em último lugar, os vasos de Deus são os vasos que foram escolhidos por Deus para poder pregar a palavra. Eu e você fomos chamados por Deus como vasos, não para enfeite, não somos bibelôs, mas Deus nos chamou como vasos para pregar o Evangelho, para levar a mensagem das boas novas às pessoas, dizer a elas que Jesus morreu na cruz. Talvez você tenha perdido a oportunidade lá na escola, lá no trabalho, lá na fábrica, lá na faculdade. Não podemos perder a oportunidade. É preciso dispormos como vasos para sermos enchidos pelo Espírito de Deus e assim tenhamos ousadia para pregar o Evangelho às pessoas. Que Deus te abençoe e assuma a sua postura de vaso de Deus. Até mais.